sou a Cláudia Carrilho e esse é o Cláudia Pode Mais. Hoje vamos conversar com a doutora Adriane Medeiros, especialista em DTM, com ênfase na odontologia do sono. Gente, incrível isso, hein? Tem tanta coisa que você não sabe e que eu também não sei. Vamos aprender juntos. Fica ligadinho aqui com a gente. Oi, Adriane, doutora Adriane Medeiros, que prazer te receber aqui. É um grande prazer estar aqui com você, Cláudia. Obrigada pelo convite e estou aqui à disposição. Fala um pouquinho da sua especialização, Adriane. Bom, a minha especialização é de DTM e dor orofacial, tá? Então, DTM quer dizer disfunção temporomandibular. É esse palavrão, né, enorme, que as pessoas têm que entender o que significa, senão DTM fica uma coisa muito vaga. Exatamente. Né? E são disfunções que são várias disfunções. A DTM, ela não é uma disfunção. Então, para a gente chegar nesse entendimento do que é uma DTM, a gente precisa saber, passar para quem está nos ouvindo, o que é uma ATM. A ATM é a articulação temporomandibular, ou seja, nós temos duas articulações temporomandibulares, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês, né? Inclina um pouquinho assim. Assim. Vou mostrar aqui para vocês, só para entenderem, onde fica a articulação temporomandibular. A articulação temporomandibular fica nessa região e ela liga a mandíbula, que é um osso móvel, ao crânio. Então, as disfunções da ATM, da articulação temporomandibular, ela refere-se a condições dolorosas, tanto da articulação temporomandibular quanto dos músculos da mastigação. Então, aí a gente já vê um grande problema, porque tem os músculos envolvidos, a articulação e também todo o tecido adjacente que precisa ser avaliado para chegar a um diagnóstico. E o que causa a DTM? Quais são as causas? Como que nós podemos cuidar? Como é que a gente identifica isso? Bom, para identificar é complexo, porque a DTM ela é abrangente, ela é um grande guarda-chuva. Então, a gente tem que passar primeiro pelo diagnóstico. E como é que é feito isso? A gente vai fazer uma pesquisa a fundo, vai fazer todos os exames com o paciente e vai descobrir, né, se ele tem uma disfunção muscular, uma disfunção articular, ou se ela é mista, né, e se ainda tem todo um conjunto que vem com isso, que são as comorbidades, são doenças que vêm junto com ela. Então, a pessoa pode pensar assim, eu tenho um estalo, é uma DTM? É. Dói? Não, então ela não é dolorosa. Se começa a doer, aí já envolve muscular, e aí vai avançando. O paciente pode apresentar dor de cabeça, pode apresentar dor na nuca, pescoço, ombros. Ela pode apresentar má qualidade do sono, né? E por aí vai, até as dolorosas, que são as que mais incomodam e que as pessoas começam a transitar por vários profissionais até chegar. Exatamente. Nesse ponto. Uma conhecida, ela sentia muita dor no pescoço, aí o que ela procurou? O ortopedista. Aí fez uma série de exames e ela não tinha absolutamente nada na coluna e depois foi descoberto que ela tinha DTM. Exatamente. E aí os pacientes, eles quando começam com toda essa sintomatologia, eles vão procurando. Aí tem um zumbido, aí vai no otorrino, né? Aí tem, como você falou, né, uma dor no pescoço, né, cervical, né? E aí vai para o ortopedista. E não chega só quem é mais especialista, ou um ortopedista, ou um otorrino mais especializado, ele vai descartar a parte dele. Então, quando descarta, não tem tudo, nada disso, vai procurar um dentista, ou o próprio profissional
médico indica o dentista. Assim como nós fazemos toda a avaliação para poder saber se é realmente só da nossa área ou a gente tem que indicar. Porque, por exemplo, vou dar um exemplo, se a pessoa tem zumbido, pode ser DTM? Pode estar associado com DTM? Sim, mas a gente tem que fazer o diagnóstico correto para saber se esse tipo de zumbido é associado com a DTM. Ou se é uma labirintite, no ou caso. se é da área médica, de um otorrino. Então aí a gente encaminharia, né? Assim como outras comorbidades. Porque a DTM ela é multifatorial. Então a gente costuma trabalhar com diversos profissionais. Então a gente tem que estar com uma integração nessa área para poder indicar para a pessoa correta, para o profissional correto e melhorar a qualidade de vida do paciente. Porque o paciente com DTM, ele chega com múltiplas queixas. A gente tem que diagnosticar, saber se está relacionado, né? Propor o tratamento e começar a fazer o tratamento começando do mais simples para o mais invasivo, né? E qual a relação da DTM e do bruxismo? Porque assim, a gente escuta muito falar em bruxismo, né? Que a pessoa aperta os dentes, tem que usar um aparelhinho para dormir, porque senão o dente vai, né, ficando pequenininho. Então, qual é a relação do bruxismo e da DTM? Bom, na verdade, o bruxismo porque o bruxismo é um assunto muito amplo. Então, o bruxismo, ele não é DTM. O bruxismo, ele já vai para uma área toda do sistema nervoso central. E é também um apertamento, né? Pode ser um ranger de dentes. E a DTM já é uma disfunção relacionada a mais apertamento, porque hoje em dia a gente tem uma outra classificação. Uhum. Então a DTM, ela das funções musculares, ela é um apertamento, né, que é feito por esses músculos da mastigação. Uhum. Então você hiperativa, você faz uma musculação para esses músculos aqui, você hiperativa e começa a dar uma tensão. Essa tensão nesse músculo temporal, que é o maior aqui, é que vai dar a dor de cabeça, a cefaleia. Então ela está intimamente ligada, tá? Existe o bruxismo de vigília, que é o bruxismo quando a gente está acordado, que é esse apertamento, né? E o bruxismo do sono, que aí pode ser de apertamento, pode ser de ranger os dentes, aí já está ligado a uma outra área, que aí a gente entra mais no complexo do... Aí já não é a área de odontologia, no caso. Não, é também porque a gente faz o diagnóstico e a gente vai intervir usando os aparelhos intraorais para diminuir essa contração muscular e relaxar essa musculatura, melhorando a qualidade de vida e protegendo os dentes contra a abrasão, né, a quebra dentária e tudo mais. Então ela tem uma relação, né, mas ela, na verdade, ela não é uma DTM específica. Ela é um capítulo à parte, porque ela tem toda uma classificação e aí passa por... que antigamente era assim, eu tenho bruxismo. Era uma coisa só, né? Todo mundo achava que era uma coisa só. Sim. Não, hoje ela tem várias classificações, existem vários tipos de bruxismos. Então, o diagnóstico é o importante, o mais importante nesse caso. Bruxismo é um assunto para outro podcast. Exatamente. Vamos voltar então para a DTM. Porque a DTM, como essa região, ela é cabeça, pescoço e ombros. Então ela está intimamente ligada, tanto a parte muscular, né, com os tecidos adjacentes, quanto com a nossa cervical alta, né, que são as 3 vértebras, e a parte neurológica. Então, a parte nervosa ali. Por isso que
esse combo começa a aumentar, né? Começa uma dor aqui, aí quando essa daqui tá demais, aí ela passa para uma dor, né, na cervical, e aí quando tem um apertamento, né, uma dor aqui na nuca, e vai descendo, aí vem para o ombro, e aí começa a coisa a se avolumar. Então você não sabe nem quem começou primeiro, nem quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, né? Então, E as pessoas, na maioria das vezes, não procuram o dentista, procuram o médico logo. Estou com algum problema na coluna, estou com algum problema que está me gerando essa dor de cabeça, mas nunca associa isso à odontologia. Não, o dentista ainda é quase que o último a ser procurado. E o que, na verdade, nós deveríamos ser os primeiros, porque a partir do nosso diagnóstico a gente consegue identificar o que é da nossa área e o que a gente vai encaminhar para as outras áreas. Porque a gente trabalha muito próximo com os profissionais de psicologia, os profissionais da área, né, de fisioterapia, osteopatia, né, os otorrinos, né, os médicos do sono, os neurologistas, porque a DTM, por isso que a especialidade ela é de disfunção temporomandibular, porque é aqui na têmpora e na mandíbula, é a articulação que liga esses dois ossos, né? Então, essa articulação, ela é muito próxima do ouvido. Então, a gente tem complicações no ouvido, zumbido, sensação de ouvido tapado, em voos, né, fica aquela sensação que depois acaba o voo, você desce, ainda continua o ouvido tapado. Isso pode ser pela proximidade com a articulação e pode ser uma DTM em vez de ser um problema, né, do otorrino. A importância de você buscar um dentista pelo menos uma vez por ano. Pelo menos. E tá falando pro dentista que você está com dor de cabeça, ou que você tá com zumbido no ouvido, né? Explicar para ele o que está passando, não apenas a questão dentária, né? Exatamente. Mas todos os sintomas ligados à cabeça. Exatamente. Cabeça e pescoço é com o dentista. Se tiver algo que foge da nossa profissão, a gente vai encaminhar para o médico responsável para trabalhar em conjunto. Porque hoje em dia, Cláudia, tudo é multifatorial, é estresse dependente, né? A gente passou por uma pandemia onde os níveis de estresse foram altíssimos, né? E isso interferiu muito num apertamento dentário, quebra de dentes, né? As pessoas começaram a ficar com muita dor de cabeça, com alterações psicológicas, e tudo isso a gente trata em conjunto. Então, eu vou fazer toda essa parte de diagnóstico passa por um dentista especialista em DTM. Ou seja, a gente faz um exame físico, né, clínico, vai fazer a palpação dos músculos, né, vai fazer toda essa região, né, de área de pescoço, ombros. A gente vai observar se tem desvio na abertura bucal, vai ver se tem limitação da abertura bucal, se está mastigando corretamente, se sente dor à mastigação, se sente dor se é no músculo, se sente dor se é na articulação ou nos dois, entendeu? E a partir desse exame físico, a gente vai iniciar nosso diagnóstico. Aí a gente parte por o exame psicossocial. Esse exame psicossocial ele é feito através de questionários, mas são questionários validados internacionalmente, usados no mundo todo, e que você consegue traçar o perfil do paciente na parte, né, psicossocial. Então, o que é isso? A gente consegue saber se a pessoa tem um nível alto de estresse, até depressão, entendeu? O estresse, a depressão, a ansiedade, né, o mal do século. É o mal do século. E, além disso, os comportamentos orais. Então, a gente tem pelos questionários, a gente sabe ali se está fazendo um apertamento, né, dentário durante o dia, que esse é o maior vilão, porque quando a gente se estressa, a gente
tende a apertar, né? Verdade, E tensionar. Tensionar. E Sim. aí, mesmo que a gente não toque os dentes, a gente tensiona a musculatura, né? Então, a gente tem o apertamento, e aí, o que a gente faz? A gente aperta e a gente faz o quê? Joga a cabeça para frente e fica nessa posição. Então, você está aqui numa postura, quando você aperta, você anterioriza a cabeça e joga para frente. Faz isso. E você faz isso para quê também? Para a gente olhar no computador. Ó, atenção ali. É verdade. Dirigir. E aí você vai fazer o quê? Vou chamar a Dete agora. Aí você vai começar a pressionar as vértebras cervicais, tá? Então, elas estão numa posição correta. Deixa eu ver se... Aí, melhorou? Elas estão aqui, né? Nessa posição. Quando você joga a cabeça para frente e olha para cima, que é a posição que a gente faz, essa primeira vértebra, tá vendo? Essa azul, ela toca quase a base do crânio. E ali e aqui passa toda, né, toda a parte nervosa que vai para o nosso cérebro. Você faz assim, você trava a oxigenação e você comprime toda a parte nervosa e aí desencadeia mais dor. E aí ela, junto com as outras dores, por isso que é dor orofacial, que engloba toda essa região, inclusive as vértebras da cervical alta, e você aumenta essa dor, né? Você está diminuindo o seu limiar de dor. Então, qualquer dorzinha que chega a mais já é uma dor insuportável para você, porque você já está com tanta dor que você, mais uma ali, deu uma dorzinha aí, dói tudo ao mesmo tempo. E aí você, às vezes, tem pacientes que chegam a pensar que ai, é horrível, acho que eu vou morrer. Eu falei, vai morrer um dia, mas não agora. Vamos chegar lá no diagnóstico, né? E aí, a partir desse diagnóstico, se eu precisar de exames complementares, aí tem os exames de imagem. Aí seria uma ressonância magnética, seria uma tomografia, o ultrassom. Então, para cada problema, a gente tem um tipo de exame complementar para certificar o que está acontecendo ali e poder ajudar melhor esse paciente. Gente, de tudo que nós ouvimos aqui da doutora Adriane, ficou claro que precisamos ter um atendimento odontológico pelo menos uma vez por ano. Né? Não é só flúor, não é só cárie, é também todo um conjunto de músculos, né, na verdade, que nós temos. Então, é importante a gente estar procurando o dentista para cuidar dessa articulação, dessa musculatura, né? Exatamente. Só que essa área é uma área muito abrangente. Então, nessa parte de DTM, odontologia do sono e tudo, precisa ser um especialista, Cláudia, porque são muitas variáveis e você tem que lidar com toda essa questão. Você é especialista nessa área. Sou, né? Isso. E vamos falar um pouco assim, de um assunto também que é muito importante, que é o ronco, que é a queixa de milhares de pessoas, jovens, idosos, não importa. O ronco está aí, né, ao tempo inteiro. Incomoda, destrói às vezes relacionamentos, né? Porque a pessoa não consegue dormir com uma pessoa roncando, né, naquela altura horrível, incomoda muito. E eu sei que você é especialista nisso também, você trabalha com aparelhos para isso. Isso. Agora, bom, esse também é um assunto extenso, mas eu vou dar uma pincelada aqui para a gente saber, porque inclusive, para você tratar, né, ronco, que aí tem desde ronco, aí tem as apneias obstrutivas, tem a apneia central, então isso aí é um diagnóstico mais profundo. Mas passa pela DTM, porque a gente também, para colocar qualquer aparelho intraoral, a gente precisa saber se o paciente tem DTM, né? Não é simplesmente qualquer um
pode usar, qualquer dentista pode fazer. Não é bem assim. Existe todo um protocolo. Tem gente comprando pela internet, pois né, Adriane? E já está chorando, mas tudo bem. Aí vai procurar o especialista para reverter algumas situações. Mas na DTM a gente tem as comorbidades, né? Tem essas doenças associadas, né? Então são as apneias obstrutivas do sono, né? Que a gente tem que fazer uma pesquisa também para tem, né, o zumbido, a apneia, alterações hormonais, porque só um parênteses aqui, eu esqueci de falar, porque a DTM ela ela afeta mais as mulheres por causa de toda a nossa questão hormonal, entendeu? Então a gente não tem o mês inteiro está oscilando. E de estresse, vamos falar a verdade, e né? de estresse. Toda uma sobrecarga que nós temos. Mulher. Nós trabalhamos fora, cuidamos de filhos, multitarefas, da casa, né? Multitarefas. E aí a gente já sabe que tudo aumenta mais. E mais a questão hormonal, que é verdadeira, acontece mesmo, e a gente altera o nosso humor, né? O mês inteiro. Então isso interfere muito na parte de dor crônica, né? Então as dores vão cronificando e as coisas vão. E mulherada, a importância da reposição hormonal, hein? Tem mulher que não acredita em reposição hormonal, e isso é uma realidade. Você tem que fazer um acompanhamento, conversar com sua ginecologista, procurar um endocrinologista e cuidar da sua reposição hormonal, que é super importante. Exatamente. Afeta tudo. Agora, voltando um pouquinho para o ronco, essa parte a gente tem as polissonografias, né? Inicialmente começa com o médico do sono para fazer a avaliação, né? Tem uma polissonografia basal e passa para a odontologia. Você dorme na clínica, cheia de aparelho. Exatamente. E vai medir vai te dar todos os parâmetros, né? Frequência cardíaca, vai gravar o ronco, vai inclusive ver se tem apertamento, se tem bruxismo do sono, né? E quando a indicação não é para o CPAP, passa para a odontologia do sono. Então, a gente vai fazer toda essa avaliação de disfunções da ATM e vai verificar se ela já vem com uma apneia, a gente já vai fazer, ver se é propício, né, fazer um aparelho intraoral e controlar. Como é que a gente controla? Hoje em dia é mais simples, porque a gente tem um oxímetro que o paciente leva para casa, baixa o aplicativo, e esse aplicativo, o que eu uso, né, o Biologix, que eu sou cadastrada pelo INCOR em São Paulo, então já vem o exame, né, o resultado do exame, e ele é de acompanhamento desse tratamento de ronco e apneia. E ali eu consigo ajustar o aparelho de acordo com o grau, né, fazendo os avanços e as titulações no aparelho, para que a gente consiga, né, ou diminuir ou zerar o ronco. E também os eventos de apneia obstrutiva, que são mais graves, né? Eu conheço várias pessoas que já colocaram um aparelho com você, que é um aparelho simples, né? Que não tem nada a ver com aquele CPAP horrível. Exatamente. Eu acho que para dormir com aquilo deve ser horrível, porque aquilo é enorme. Não sei como a pessoa consegue dormir com todo aquela aparelhagem, tubo, tudo. Mas, assim, o seu aparelho é um aparelho simples, como se fosse um aparelho... um aparelho dentário, né? Removível, né? Um aparelho removível e que você vai fazendo os avanços da mandíbula para abrir essa parte por onde passa o ar. E todo mundo que fez o aparelho com você ficou feliz. Por enquanto não tive reclamações, não, só melhoraram, né? Mas é lógico que não é só colocar o aparelho, a gente tem que dar assistência, né? E tem que estar ali acompanhando e fazendo esses exames, né? Geralmente eu faço, depois que está controlado, eu faço anualmente, né? Eu peço o paciente fazer anualmente
e fazendo as manutenções necessárias. E sempre de olho na articulação temporomandibular, porque tem a parte, a gente precisa saber que tem alguns efeitozinhos colaterais e a gente tem que estar muito atento para isso. Adriane, quando a pessoa vai envelhecendo, tudo envelhece, não é só a parte externa, a parte interna, os órgãos, a musculatura. E como trabalhar o músculo da face? Existem vários exercícios mímicos, né? Então, essa parte a gente indica para uma fisioterapia especializada e tem todo um processo, fonoaudiólogas também fazem indicam os exercícios, fazem os exercícios nas clínicas e para melhorar a flacidez que a gente vai tendo, né, na parte, né, interna, a gente existem alguns métodos, né? A gente estava rindo porque você é fogo, né? Ela me perguntou e eu falei assim, existe um instrumento chamado didgeridoo que você treina essa musculatura. Então é como se fosse uma flauta, vamos dizer assim. Aí vocês olham na internet, vocês vão ver como ele é. E você sopra e sai com vários orifícios e você faz uma força para poder ativar essa musculatura, né, da garganta, porque aqui tudo é músculo. E o músculo mais pesado que a gente tem, mais forte, é a língua. E ele, por ser esse músculo forte, ele está preso na mandíbula, que é um osso solto. Então ele puxa todo, você está dormindo de barriga para cima, ele puxa todo esse conjunto para trás, fecha as suas vias aéreas. Se tiver a flacidez, quando você puxa o ar para passar, ele vai dar o barulho do ronco, né? Que ali é o barulho do ronco. Você vê a importância da fisioterapia. A fisioterapia. Então, na clínica, a gente trabalha com todos os profissionais relacionados. Então, é multiprofissional, né? Eu tenho contato com todo esse núcleo de profissionais e cada um vai trabalhar na sua área, ajudando aquele paciente. Então, na verdade, eu sou uma grande orquestradora de todo esse processo, porque quando o paciente chega com tudo isso e não sabe nem por onde começar, eu tenho que dar um norte para ele. Falou, o seu tratamento, por isso que ele é individualizado. E é muito legal, porque cada um que chega é muito diferente do outro. Então, eu tenho que usar de todas as minhas ferramentas, de todo o meu conhecimento, para poder individualizar o tratamento. E, para você tem que ser uma placa estabilizadora, um autocuidado, né? Para você já é um autocuidado, a placa, uma terapia comportamental cognitiva, que eu trabalho muito com isso, indicando para os profissionais da área, né? E aí outros aí já é uma coisa mais séria, aí já envolve uma artrite, né, da ATM. Então, as artrites você tem que ter um procedimento que é feito minimamente invasivo. Então, são infiltrações, e aí a gente vai escalonando o tratamento de acordo com o paciente, né? Porque até existem as cirurgias, mas aí já é um caso muito... a pessoa precisa ir até você para ser avaliada. Exatamente. Porque cada caso é um caso. Você bem sabe disso. O principal mesmo é o diagnóstico, né? Então, é uma consulta, isso... mas é só uma consulta. Não, é todo o meu conhecimento ali para diagnosticar, porque sem esse diagnóstico você vai ficar andando e pingando de consultório em consultório até descobrir o que é. Então, o próprio paciente, ele começa a querer descobrir o que tem. Aí vai no Google, eu tenho isso, Google. Eu tenho aquilo outro. E aí, quando chega, eles já chegam com o diagnóstico deles para mim. Eu falei, tá bom, agora vamos avaliar para a gente chegar num diagnóstico correto para eu te dar um tratamento, né, correto ali, porque existe milhares de tratamentos.
Passa o endereço do seu consultório, o WhatsApp. Tá, ok. Olha, eu atendo aqui em Búzios. O meu consultório fica na rua, agora mudou tudo, né? Rua dos Pescadores, 55, loja 3. É no condomínio German Saúde, ali atrás da Banca do Charuto, da Praça da Banca do Charuto. Onde tem a doutora Daniela. Onde tem a doutora Daniela e tem vários profissionais da área de saúde também, né? E você, Adriane, você mulher, você pode mais o quê? Ai, eu? Eu mesmo? Euzinha? Você. Ai, o que eu posso? Gente, sei lá, eu acho que eu posso tudo. Sei lá, eu posso me reinventar, eu posso sonhar, eu posso ser dona de casa, eu posso ser profissional, mulher. Eu acho que eu não sei, Cláudia, é aquilo, você pode, né, desde que você queira, né, você pode, aí, desde que você queira, à medida que você vai sendo, né, desafiada, você nem imagina o potencial que você tem. Você me desafiou essa semana. Nossa, ficou ótimo. E eu tô aqui. Eu falei, eu não vou conseguir. Claudinha me desafiou e eu vim. E eu gostei. Eu adorei. Você está levando informação para as pessoas. Às vezes as pessoas que estão nos vendo agora, nesse momento, estão percebendo que elas têm que ir no consultório odontológico e, sabe, passar por um exame. Então, é importante a gente levar essas informações, que a gente está levando informação para casa do internauta. Exatamente. Isso é importante. Isso aí eu achei muito, muito legal, porque a maioria das pessoas, né, não tem essa informação. E eu, nessa profissão, nessa área, né, que eu trabalho também, né, a parte de dentista e tudo, eu sempre trabalhei e tal, mas essa área, ela me chama muito atenção, porque eu vejo o paciente como um todo, né? Não é ali, às vezes o paciente chega e fala assim, mas você não vai olhar dentro da minha boca? Eu falei assim, não, você não esperava por isso, né? Mas nós vamos fazer todo um contexto, avaliar globalmente, saber como é que está a sua, né, saúde física, mental, social, porque tudo isso faz parte e contribui para você melhorar toda essa sintomatologia, todas essas comorbidades que você tem agora no momento. 50% é minha parte, 50% é a sua parte, porque você também tem que participar desse processo. E aí eu vou tentando fazer o engajamento do paciente, porque ele tem que entender o que ele tem e procurar os caminhos para melhorar. Exatamente. Então vamos todos procurar o seu consultório. Será um prazer recebê-los. Hoje eu aprendi muito também, acho que é importante, tem coisas que a gente não percebe, que a gente não se liga, então é importante a gente conversar com um profissional da área para a gente saber, né? Para a gente se informar. Obrigada, viu, Adriane? Amei te receber. Vamos falar muito mais coisas aqui. Espero que você volte para falar sobre bruxismo, sobre outros assuntos, né? Porque eu sei que é imensa a sua... ampla. Né? A odontologia ela é muito ampla, como nós percebemos hoje. Então, volte sempre. Eu que agradeço o seu convite. E adorei estar aqui. Também. Muito obrigada. Um abraço.